Fala galera, beleza? Tranquilo? E aí, vamos encerrar? Vamos encerrar aqui a parte de eletrólise, falando de corrente elétrica, movimentação de elétrons. Vai encher a vinheta primeiro, vai. Então, galerinha, se você quiser aprender um pouquinho mais e fixar mais o seu conteúdo, estude pelo método SRS, que você encontra aqui na descrição do vídeo no sistema SRS. Piolet. Ah, tá. No aplicativo Piolet, no site do Piolet, você vai encontrar mais informações sobre isso e também pode usar o nosso cupom de desconto lá. Entra lá e confira. Beleza? Vamos para aula? Vamos. Vamos falar hoje sobre Faraday. Millikan Faraday. Então, galerinha, aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre a constante de Faraday. Normalmente a gente fala Faraday. Essa carguinha do elétron ela foi calculada como 1,6, tem algumas outras casas decimais aí, vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é uma unidade que você estuda lá na física elétrica quando você estuda cargas, né? São as leis de coulombs. E foi calculado por Faraday a quantidade de matéria por mol. A quantidade dessas carguinhas aqui por mol. Lembrando que um mol é 6 vezes 10 a 23. Não é? Esse aí é o número do Avogadro. Só que para Faraday, a cada 1 mol de elétrons, a gente está falando que é esta quantidade de elétrons em que cada um desses elétronzinhos vai gerar uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Nesse cálculo, a cada 1 mol disso aqui, a gente vai ter 96.500 coulombs. É mais fácil você lembrar desse número, como a constante de Faraday, quando você for resolver os exercícios, como se fosse um número de político. Já viu aquelas propagandas políticas que começa com, sei lá, alguma coisa e coloca o número? A gente fala 96.500 ou então 96.500, 5 numerozinhos aí para você conseguir lembrar um pouquinho dessa constante de Faraday. Essa constante de Faraday vai ser a carga gerada para cada 1 mol de elétrons onde aconteceu a pilha ou a eletrólise. Normalmente é usado em eletrólise. Olha só, a nossa regrinha aqui do kit, né, que é a carga igual a corrente vezes o tempo. Quando você tem a corrente em ampere e o tempo, nós temos aqui uma amperagem devido àquele tempo que foi passado essa corrente. Aqui a gente pode calcular qual que é a carga. Sabendo a quantidade da carga, nós colocamos aqui na constante de Faraday e nós podemos achar a quantidade de mols utilizada naquele sistema. Isso é corriqueiramente cobrado nas provas de vestibulares, principalmente a questão do kit. É muito importante você saber essa formulazinha, ok? Como o querido colega Pavanelli falou, né, aqui a gente tem a quantidade de carga que existe em 1 mol de elétrons. E aqui embaixo a gente tem uma fórmula utilizada para calcular a quantidade de carga em um sistema. Beleza. Aí, vamos colocar aqui um exemplozinho. Qual a massa de cromo depositada no cátodo durante a eletrólise de cromo 3+, por 965 segundos, utilizando a corrente de 10 amperes? Então, primeira coisa, qual que é a reação que está acontecendo com aquele cromo ali? Ó? Aquele cromo que está reagindo na eletrólise, ele é o cromo 3+, e na eletrólise nós estudamos que é um processo em que o íon perde a carga que ele tem. Esse cromo está com 3 cargas positivas. Para perder a carga que ele tem, ele precisa de 3 elétrons. Quando ele ganhar esses 3 elétrons, ele vai passar a ser o cromo metálico. É esse cromo metálico que se deposita no cátodo. Ele recobre o nosso material cátodo, né? Isso é bem comum no processo de cromação, galvanização, eletrodeposição, certo? Beleza. Agora, analisando essa fórmula aqui, eu percebo que para 3 mols de elétrons, eu consigo depositar 1 mol de cromo. Beleza.
Então, ó, 3 mols de elétrons consegue fazer o depósito de 1 mol de cromo. Mas espera aí, qual é a carga existente em 3 mols de elétrons? Bom, de acordo com Faraday, a carga de 1 mol de elétrons é 96.500. Então, a carga de 3 mols de elétrons é 3 vezes 96.500 coulombs. Essa é a carga existente nesses 3 mols de elétrons. E qual é a massa de 1 mol de cromo? A massa de 1 mol de cromo, basta você olhar na tabela periódica. Ela está lá aproximadamente igual a 52 gramas por mol. Então, se 3 mols produzem 1 mol, significa que 3 vezes 96.500 coulombs produz 52 gramas. Eu acabei de encontrar aqui uma proporção. A massa produzida de cromo é igual a 52 gramas quando a carga que passa pela eletrólise é igual a 3 vezes 96.500 coulombs. Mas vamos ver aqui qual que é a carga utilizada na nossa eletrólise. Na nossa eletrólise, ela durou 965 segundos e ela possui uma corrente de 10 amperes. Utilizando a formulazinha do kit, para calcular a quantidade de carga, basta pegar a intensidade dessa carga e multiplicar pelo tempo. Então, a quantidade de carga ela vai ser 965 vezes 10. Eu vou colocar aqui, ó, aqui embaixo. A quantidade de carga que passou no meu circuito aqui é igual a 965 vezes 10. Isso aqui também vai estar em coulombs. E o que eu quero descobrir é justamente a massa, que eu vou chamar de X. Entenderam? Então, de acordo com a reação, a gente tem uma proporção entre mols de elétrons e mols do meu material. Eu peguei esse mol de elétrons e achei a carga total. Peguei esse material e achei a massa. Então, eu tenho agora uma relação carga-massa. Aí, a carga utilizada na minha eletrólise depende do tempo e da corrente. Descobrir a carga utilizada na minha eletrólise, basta agora multiplicar cruzado. Bom, vou fazer algumas simplificações para facilitar a minha conta. Eu vou simplificar isso com isso aqui. Aqui vai sobrar um 100. Vou cortar esse zero com esse zero aqui. Aqui vai sobrar um 10, né? O resultado final vai ser aqui, ó. Não sei se você percebeu, mas eu cortei esse zero com esse aqui. Então aqui sobrou um 10, sobrou um zerozinho. Aqui não sobrou nada, então ficaria 1. Então ficou 3 vezes 10 vezes x, ou seja, 30x. 30x é igual a 1 vezes 52, ou seja, aqui vai ficar 52. O final fica, o x vai ser igual a 52 dividido por 30. 52 dividido por 30 vai dar aproximadamente igual a 1,73 gramas. Essa seria a massa de cromo depositada no cátodo da minha eletrólise. Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa última aula de eletrólise, onde a gente abordou constantes de Faraday e um exemplozinho aplicado. Essas questões, assim, elas aparecem corriqueiramente bem parecidas, né? Exatamente. É bem comum cobrar exatamente desse jeito, né? E já caiu, por exemplo, no Enem, uma eletrólise que tinha o cobre como material depositante. Né? Top, hein? Mas o raciocínio é sempre o mesmo. Beleza, então é nóis. Lembre do Piolê, vai lá e Se inscreve. se inscreve.